E o lixo era classificado na usina, era homologado, era separado e embalado, e depois ia tudo para o aterro sanitário. Então, fazendo assim uma análise didática, por que se faz o aterro sanitário? Hoje em dia, esse aterro não é classificado antes. Quer dizer, o que se tem? Tem lixo e tem dejetos, vamos dizer assim, dejetos humanos, tá certo? E tem bota fora também de terras, etc. Quer dizer, por que se faz um aterro sanitário, e que tipo de matéria-prima se utiliza isso, e se existe alguma coisa moderna para classificar isso em função, por exemplo, de obtenção. Isso até porque alguém me perguntou se a gente podia fazer alguma coisa a respeito de utilização para fertilizantes do lixo de restaurantes. Então, existe alguma, vamos dizer assim, um direcionamento para que a humanidade inteira, fazendo esse lixo tudo, removendo, ela não faça isso sistematicamente? Eu vou tentar estender um pouquinho isso aqui. É um pouco complicado, é um pouco, vamos dizer assim, é uma pergunta, é uma filosófica. Certo. De fato, as técnicas existentes atualmente são as mais vantajosas sob o ponto de vista custo-benefício. Se existisse outra coisa, uma alternativa mais, digamos, mais barata, ela estaria sendo utilizada. Como é que os aterros eles evitam a geração desses efluentes dos efluentes e a questão da matéria orgânica? Com a reciclagem. Né? Em geral, se essa separação ela é feita, você acaba retirando plástico, materiais que você pode reaproveitar posteriormente, ótimo, você acaba diminuindo o seu resíduo disposto, né? O seu resíduo orgânico disposto. Mas lá fora, a gente tem conhecimento que existem técnicas de queima. Eu já fui uma vez até a cidade do México, conhecer uma tecnologia que, com o uso do plasma, que você aquecia a 1.500 graus Celsius esse resíduo, e você gerava, no final das contas, numa saída, energia já para alimentar um gerador, e você gerava uma borra, né, que era um resíduo final, que é um resíduo, uma cinza, né, que você eventualmente poderia utilizar como material de construção. Só que no PowerPoint era legal, era ótimo, quando a gente foi ver lá no campo mesmo, no protótipo, não funcionava. Então, eu acho que a humanidade, né, claro que ela está em busca cada vez mais de técnicas que visem, com esse aumento populacional, né, reduzir a quantidade de resíduos gerados. Mas isso ainda está numa fase de construção. Né? O que a gente tem hoje de fato são essas formas, né, de você dispor aí os seus resíduos sólidos. Boa noite. Meu nome é Anderson, sou aluno de Gestão Ambiental da Faculdade Senac. Visando a dimensão de tecnologia que é utilizada para projetar esse aterro, eu gostaria de saber se o solo, depois de selado, ele futuramente poderá voltar a operar como um aterro. Por exemplo, depois que selar, fechar toda aquela parte, né, dos resíduos, ele futuramente pode voltar a operar como se fosse um novo aterro. Para ampliar? Pode, de fato. Assim, por exemplo, nesse caso específico, Anderson, você, por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Não sei se eu consigo achar aqui, mas as duas áreas, os vales 5 e 6, eles são muito próximos fisicamente, entendeu? Então, existe inclusive uma vontade interna da Rastec de fazer uma união entre esses dois aterros, né? Ou seja, esses próprios maciços de resíduos poderão servir futuramente como fundação
para uma próxima massa de resíduo a ser depositada. Não sei se é mais ou menos isso que você queria dizer. Obrigado. Isso é possível e é utilizado sim. Inclusive, eles já fazem isso lá nos vales que eles operam atualmente. Boa noite. Meu nome é José Manuel, sou geólogo. Eu queria te fazer uma pergunta. Para fazer todo esse empreendimento, é usado argila, José Manuel, areia por e tudo favor, mais. mais ao E, microfone, logicamente, fala mais próximo do microfone. foram usados minérios no entorno e no próprio local. Pela legislação, você, quando usa esses minérios, você agrega valor. Então, você só pode trabalhar com esses minérios através de que o DNPM autorize, através de DTM ou requerendo a área. Vocês fizeram isso? Desculpa, Zé Manuel, mas eu não tenho conhecimento. A gente entrou para a parte de engenharia mesmo, questão de licença, a gente acabou não entrando, entendeu? Então, não sei. O aspecto legal de poder usar esses minérios no empreendimento. Eu não sei. Mas como é uma prática muito comum no Brasil, né, acredito que não seja um protocolo muito, digamos... Isso de uns 5 anos para cá tem dado muito problema. Por favor. Desculpa. Isso de um tempo para cá tem dado muito problema, para você ter uma ideia. Em casos que houve até deslizamento em estradas, exemplo, que você tenha rocha caindo na estrada, que você vá remover e leve para algum aterro, já houve problemas que, como agregou valor, houve uma impossibilidade de aproveitar essa rocha, porque o órgão responsável, desde que agrega valor, há um impedimento legal desse aproveitamento. Então, normalmente, nesses empreendimentos, dependendo da área e tudo, isso é ou por DTM, ou por requerimento, ou um aspecto legal para que você, durante o empreendimento, não venha a ser paralisado até que legalize tudo. Perfeito, não tenho conhecimento. Eu vou me permitir uma pergunta para o Álvaro. Você fez menção da necessidade, da exigência de o solo ser escavado até uma cota, até uma superfície em que o solo obrigatoriamente mantenha 2 metros do nível do lençol freático. É isso mesmo? Entendi. Isso bem. Bom, então a minha pergunta é o seguinte: num tipo de vale desse, relativamente escarpado, variável, com a geomorfologia bastante intensa, e sazonalmente, com precipitações elevadas, como é que essa variabilidade do lençol freático, naturalmente, é considerado, no caso, para preservar os 2 metros? Quer dizer, o lençol freático deve ter uma variabilidade fantástica, não só em condições naturais, mas também influenciado pelo próprio aterro que está sendo feito. Quer dizer, as ombreiras, a chegada da água nas ombreiras, à medida que o aterro vai mudando, ele vai mudando a configuração. Como é que isso é levado em conta? Como a gente faz o dreno de subsuperfície, né, e esse dreno ele é exatamente projetado para atender refraseando aqui, esse dreno é exatamente projetado para atender essas variações de lençol freático. Tá? Você tem esse distanciamento mínimo de 2 metros, mas você já tem uma condição granulométrica que faz com que essa água, que eventualmente se eleve, o nível da água se eleve, ela seja automaticamente encaminhada e direcionada através das linhas de drenagens principais, do dreno subsuperficial. Mas, de qualquer forma, isso aí a gente avaliou a condição... a pior condição de nível d'água quando a gente fez o projeto, entendeu? Já não era a condição. Quando a gente quando nós fomos a campo, fizemos as campanhas de investigação, era época, tudo bem, era época de seca, então a gente fez um desconto com relação a esse nível d'água para fazer o projeto também. Professor Ian, parece que tinha uma pergunta. Pois não, desculpa. Oi, Álvaro, boa noite. Meu nome é Irã, né, eu sou aluno do curso de Gestão Ambiental do SENAC, e eu queria tirar uma dúvida com você. Ontem nós discutimos em sala 2 pontos importantes,
né, que eu, infelizmente, saí com um pouco de dúvida, né? E, assim, diretamente tem a ver com a área que você está explicando, né? É o seguinte, vou citar 2 exemplos. Vias expressas, Avenida Brasil e linha amarela, tá? Sabemos que um dos maiores problemas que nós temos hoje na sociedade é a parte do descontrole, né, de povoamento. A população tem crescido bastante e eu não sei exatamente se os dados atuais se eles realmente são precisos. E eu queria tirar uma dúvida com você. A Avenida Brasil, por exemplo, ela não é exatamente plana, né? Ela tem ondulações. E eu, particularmente como morador da região de Bangu, Zona Oeste, eu observo que tem muitos bolsões d'água naquela região lá para cima. E acredito eu, né, que o estudo estrutural do solo daquela região não tenha sido planejado de forma correta, possibilitando uma evolução da população, um aumento populacional, vamos dizer assim. Né, eu queria saber se, porventura, existe um cálculo, né, quando se faz essa parte de pavimento, com relação à quantidade da população naquele momento, ou existe uma estimativa de crescimento futuro? Né? Essa é a minha primeira pergunta. A outra pergunta, como, por exemplo, ali na região da Praça do Pedágio, ali na linha amarela, eu tenho algumas cortinas atirantadas, ali, uns tirantes ali, né, uns taludes, e voltando àquele ponto do descontrole da população, existe um monitoramento de tal forma que não exista a construções de casas ali em cima, e se porventura vocês, no caso, fazem esse cálculo de forma que venha a suportar momentaneamente ou visando, de repente, até futuras construções desordenadas naquela região? Bom, cara, você foi agora para o extremo, extremo total, mas vamos lá, vou tentar te ajudar aqui, Irã. Para ruas, né, avenidas, sejam elas de alto ou baixo tráfego, você tem o seu cálculo específico para drenagens. Né? Você tem que dimensionar lá seus bueiros, suas canalizações de água para exatamente evitar esses acúmulos. Então, você tem que identificar exatamente os pontos baixos. Né? Agora, se isso prevê ou não o aumento da densidade demográfica, possivelmente não. Entendeu? Eles fazem o cálculo para aquela via lá que tem uma seção longitudinal transversal, tem uma área de contribuição e está ali. Entendeu? Você joga aquele cálculo para aquele cenário presente ali, né, e não com um cenário futuro. Então, de fato, eventualmente, dependendo do problema, essas questões têm que ser redimensionadas. Tá? Sob o ponto de vista da cortina lá da linha amarela, as obras de engenharia elas são projetadas para atenderem as condições pré-estabelecidas por um período mínimo de 50 anos, né, eventualmente 100 anos. Né? Então, como pré-condicionante também, principalmente para cálculo de estabilidade em cortina, você já, cortina atirantada em taludes, onde você tem a possibilidade de ter a presença ou tráfego de automóveis ou residências em cima, você já prevê uma carga mínima. A norma diz isso aí, são os 20 kN por metro que você prevê lá, que é aquela carga mínima, caso você não tenha nenhuma condicionante pretérita. Tá? Então, isso aí já existe. Agora, existe sistema de monitoramento também, de instrumentação, você pode botar inclinômetros, você pode botar piezômetros, mas isso aí vai depender do tipo de cenário ao qual se encontra lá. Eu só queria tirar uma dúvida. Alguém pode passar para o slide 60? Onde você tem os tempos de duração. Aí. Quando você fala ali, no tempo, meses, aqueles tempos ali se referem a cada etapa, né? Quer dizer, a duração do aterro é a soma daquela coluna. É isso? Que seriam 33 meses ou não? Não, eles são estáticos. Ó. A vida útil final dele é de 33 meses. 1/4 dessa vida útil são os 8,39 meses. 2/4, 16,79. Pois eu não entendi porque, à medida que você vai subindo, o vale também vai se alargando, né? Então, a capacidade de receber um volume de resíduos aumenta. Foi por isso que eu não entendi. Não é assim?
Mas À medida eventualmente... que você vai subindo, você não vai tendo... Sim, um a sua volume. área vai aumentando, com certeza. Mas eventualmente a sua altura não é a mesma que você usava anteriormente, entendeu? Claro, você tem um ganho de área, mas eventualmente a altura de resíduo ela não precisa ser a mesma, entendeu? Mas por quê? Devido a que se deve isso, se você tem essa área, e se você tem estruturas de contenção, como você mostrou os diques, né, e se você vai controlando isso, a que se deveria essa limitação de altura à medida que você vai aumentando a altura do Acho que é meramente do questão depósito? de disposição mesmo, para você ir adequando suas condições de operação, de drenagem. A gente estabelece uma linha de operação, tá, que vai chegar a um determinado volume no final. Tá? A gente estabelece quais seriam as condições nesses períodos pré-determinados aí, e a partir daí você tem um preenchimento. Agora, não sei, pode... também tem isso, também, Ian. Na verdade, ao final, né, o talude ele não vai ficar... Você tem aquele vale, ele vai subindo como um bolo, né, no final. Vai ter o topo com a seção menor do que as seções mais inferiores. Então, você tem um volume, não necessariamente é proporcional a isso. Mas não tem máquina para espalhar aquilo? Porque, inclusive, se eu entendi bem, vocês fazem escavações, né, como o Martins falou, se a gente fosse referir a uma barragem na própria encosta, né? Claro. Para regularizar e o lixo sem ter empurrado, ser levado até a encosta. Mas repara que o lixo aqui ele está acima da cota, acima do ponto de sela do vale. Tá? Então a gente não pode subir igualmente isso aí. Tá? Então a gente tem que subir essa subida de cota. A partir do momento que você ultrapassa a cota máxima do teu vale, você tem que começar a reduzir essa sua seção exatamente para fazer aquele bolo de noiva final. Um calombo. Bolo de noiva. É isso, Bolo de noiva, exatamente. Aí com isso você reduz esse volume final. Desconheço porque no meu casamento eu não estava em crise, mas eu não tive dinheiro para fazer bolo. Obrigado. Alguém mais? Alguém da alta quer fazer alguma pergunta? Colega lá, por favor. Vai passar. Ian, passa para ele lá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Thiago, eu sou aluno do Senac também, de gestão ambiental. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: a gente está tomando conhecimento dessas coisas ambientais, aprendendo sobre aterro sanitário no curso, e me assustei um pouquinho com a coisa dos 33 meses de duração de um Vale 5 desse. Me parece pouca coisa, me parece um tremendo investimento para pouca durabilidade, pouco aproveitamento. E aí o que eu queria perguntar é até quando, até que nível essa coisa que a gente está aprendendo já há 3 semestres do curso, sobre educação ambiental, sobre reciclagem, pode alterar a qualidade, o tipo de lixo que vai parar no aterro, e se essa qualidade desse lixo, desse resíduo, altera o teu cálculo para durar mais, para durar menos, altera a estrutura, alguma coisa desse tipo. Porque a gente falou, o amigo aqui falou sobre plástico no aterro, a gente imagina que se as políticas públicas funcionassem melhor, haveria menos plástico, menos vidro, menos papel nesse lixo todo, e aí seria aterrado outra coisa, né? Seria outro material, enfim. Até onde essa alteração desse lixo altera os teus cálculos, a durabilidade, enfim, essa coisa toda? Thiago, de fato, a gente, como eu disse para o professor Ian, a gente partiu de práticas atuais, né, que são práticas onde você tem existe já uma condição de reciclagem, de separação de resíduos, né, de forma que o que vai ser disposto, o que é disposto no aterro hoje é bem menos em termos de materiais que poderiam ser reaproveitados do que eram anteriormente, né, mas a gente usa exatamente os parâmetros atuais, né. Agora, o seu primeiro comentário, de fato, o tempo é bem curto, né? 33, 36 meses, né? São
São tempos aí bem curtos mesmo, menos de 3 anos, né? Mas não tem jeito, a população continua a gerar resíduos e esses resíduos têm que ir para algum lugar. Então, hoje você tem uma estrutura, né, que está buscando as boas práticas de engenharia exatamente para poder atender essa demanda da população. Agora, é claro que ela está pensando também nesse futuro. Ela não quer encerrar a sua operação nos próximos 3 anos. Ela quer uma licença para os próximos 10, 20 anos e, para isso, ela precisa se preparar também para poder, como diz o colega lá, eventualmente ampliar esse aterro, juntar o Vale 5 com o Vale 6. E isso aí é o que o empreendedor deve pensar exatamente, o que traz como consequência o benefício à população, né? E com relação ao que poderia mudar se você tivesse menos plástico, menos vidros, menos metais, né, no seu resíduo, primeiro, vamos partir, eu estou raciocinando alto, tá? Vamos partir de um princípio que a gente tem o mesmo volume, um volume com mais material plástico, vidro e metal, e matéria orgânica, e um material que é totalmente preenchido por matéria orgânica, tá? Esse volume de matéria orgânica, pura e simplesmente, ele vai se degradar muito mais rápido,